palavra de Deus é espírito e vida, e ela transmite isso para aqueles que a leem, e não apenas leem a palavra, a letra, mas meditam, absorvem esse espírito. Vamos meditar hoje o Evangelho de João capítulo 5. Vamos pedir que Deus nos ilumine. Meu Deus, que o Senhor fale conosco e nos dê o entendimento da tua palavra, que assim seja. No versículo 1, depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia, em certo tempo, ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Você tem que lembrar que em Jerusalém não reinava, não pairava só o espírito da fé. Existia também o paganismo, os idólatras, por exemplo. Roma dominava a Jerusalém. Então, naturalmente, havia de tudo um pouco. Aqueles tanques, eles eram ligados um ao outro e num desses tanques se lavava, por exemplo, os animais que seriam sacrificados nos templos. Muitos acreditam que essa água, quando se movia, é porque se mexia no tanque, nos outros tanques. E aquele tanque, quando a água se movia, então havia uma crença em volta daquelas águas, que era um anjo que descia e que mexia ali. Então havia muita superstição naquele tempo. Não é que Deus movia, nem um anjo da parte de Deus movia aquelas águas. Mas havia quem cresce que ao entrar nas águas, naquele momento, o primeiro que entrasse ficasse curado. E o versículo 5 diz, estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Olha que pergunta, né? 38 anos, e Jesus sabia muito bem do caso dele. É como você, às vezes você pensa assim, mas será que Deus sabe de mim? Sabe. Ele sabe detalhes de você que talvez nem você sabe a seu respeito mesmo. E o Senhor Jesus chegou ali fazendo uma pergunta, queres ficar são? Olha a resposta do enfermo no versículo 7. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. A pior coisa que tem é a pessoa que precisa depender dos outros para alguma coisa. Ele estava há 38 anos nessa condição. Que vida sofrida ele tinha. Mas quando Jesus chegou ali, fez uma pergunta e ele logo levou para a situação dele. A pessoa que ela não consegue ver o lado espiritual das coisas, o sobrenatural. O sobrenatural exige os olhos da fé, não os olhos físicos. Por isso que ele logo falou assim, mas eu não tenho ninguém que me lance nas águas. E Jesus falou assim, olha, levanta, toma o teu leito e anda. No 9, logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito. Sabiam que ele era doente, sabiam que ele era daquela forma, não conseguia andar. Agora o homem feliz, contente, levando o leito dele embora, aparece sempre os críticos de plantão. Veja que situação, né? Esses homens aí, eles deveriam estar guardando o sábado também, né? Mas não, pelo contrário, ficava procurando quem não estivesse guardando para ficar acusando. Olha, poderia apontar o dedo para eles também e falar assim, mas não era para vocês estarem guardando o sábado, ao invés de ficar procurando quem não está? Mas o 11, ele respondeu-lhe, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais,
para que não te suceda coisa pior. Nós não sabemos quem ele era e o que aconteceu para ele estar naquela condição. Não sabemos. A história não relata. Mas ele foi um doente que o Senhor Jesus curou e advertiu a ele a não voltar a pecar. O pecado, ele abre as portas para que o mal possa atuar. E o mal, o que o mal traz? Por isso que Jesus já tinha deixado muito bem claro qual é o que o diabo quer: matar, roubar e destruir. Então ele vem destruindo, ele vem roubando, ele rouba alegria, ele rouba a paz, ele rouba a saúde, ele rouba tudo que você tem, até o limite da morte. Mas Jesus advertiu: não peques mais. O Bispo Macedo diz assim aqui nos comentários, né? Ele diz: não peques mais. A queda do homem no Éden deu origem ao sofrimento humano. Desde então, o pecado tem mostrado seu efeito devastador. Isso significa que quanto mais a alma for rebelde, cheia de conflitos, culpa, medo e ressentimento, mais infortúnios a pessoa poderá sofrer, inclusive em seu próprio corpo. É claro que isso não se aplica a todas as doenças, mas podemos entender pela orientação do Senhor Jesus ao paralítico que a maneira como as pessoas vivem pode causar dores e aflições a si mesmas. Porém, existe segurança e proteção quanto à submissão à vontade de Deus. A parte B diz: que coisa pior poderia acontecer a alguém que havia ficado 38 anos gravemente enfermo? O Senhor Jesus falou isso porque as consequências do pecado não se limitam a essa vida. Ao contrário, tem o poder de condenar o ser humano eternamente ao inferno. Portanto, ele enfatizou ao homem que a cura para o seu corpo era muito pouco diante da necessidade que sua alma tinha de ser salva. Isso significa que Deus pode nos conceder muitas dádivas, mas a maior delas é a vida eterna. Aqueles que receberam milagres, mas ainda não estão salvos, continuam desprovidos do que é essencial e urgente. Então você entende a necessidade de você se guardar, de você se proteger, porque as consequências do pecado não se dá só nessa vida, mas o mais grave e o pior é na vida eterna, porque se não há arrependimento, então não há perdão, e se não há perdão, a pessoa não entra no céu. E aí diz aí no 15, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus, que Jesus era o que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também diziam que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, eu vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Então, quer dizer, aquelas atitudes que o Senhor Jesus tomava de curar no sábado, de libertar as pessoas, de ajudar, né? Aquele que está sofrendo, nada mais era a vontade de Deus para as pessoas. Por isso que você não pode questionar, qual é a vontade de Deus? Será que Deus quer me curar? Claro que Ele quer. Você tem que crer que Ele pode curar você. A questão está mais na sua fé do que em Jesus. No 20 diz: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra
e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, você entende que basta você crer na palavra de Deus, claro, não é ter conhecimento, mas crer na palavra, se entregar a essa palavra e você praticar essa palavra, você já passa a ter a vida eterna. Não tem nenhum sentimento, não tem nenhuma queda, não tem nada envolvendo nisso. É fé, crer. Você crê e logo já tem. No 25, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aí você se pergunta, mortos, aqueles que já morreram? Não. Quando o espírito do homem está vivendo no pecado, o espírito do homem está morto perante Deus. Mas ele, ao ouvir a palavra de Deus e se entregar a essa palavra e se arrepender, então essa alma ressuscita. Deus pode trabalhar nela e fazer ela ter vida. Por isso que a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Ela produz no ser humano a vida. Por isso que a pessoa que tem Deus, ela é feliz. Ela pode estar enfrentando o inferno, mas dentro dela ela tem paz. Olha só o que diz o 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho. Assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aí você pode até estar se perguntando, mas quem morreu vai ouvir? Vai. Sabe por quê? Muitas pessoas morreram antes de Jesus ter se sacrificado na cruz por nós, morreram na fé, na esperança de ver o Salvador. Mas eles morreram antes do sacrifício de Jesus. Então, essas pessoas que morreram na fé, quando o Senhor Jesus, então, foi crucificado e ressuscitou, essas pessoas também. Então, elas foram para o seio de Abraão. Já aquelas, por exemplo, que estavam condenadas, morreram no pecado, essas aí já receberam sua condenação também. No 30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Eu acredito que essa é a principal arma de vantagem dos cristãos, fazer a vontade de Deus. Se você faz a vontade dele, então as coisas vão correr bem, porque é Deus quem está guiando você. No 31, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto, para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Quer dizer, Jesus era a própria palavra de Deus encarnada. Ele estava ali cumprindo, né, toda a palavra de Deus. Ele estava ali fazendo com que aquilo que havia sido dito pelos profetas no passado a respeito do Messias, ele estava cumprindo aquilo tudo. Aqueles religiosos conheciam muito bem a palavra de Deus, mas não conseguiam ver em Jesus o Messias. João Batista deu testemunha, eles criam até em João Batista, mas eles não creram em Jesus. Quer dizer, eles ficavam com mais raiva ainda, né?
no 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quer dizer, eles vasculhavam a palavra de Deus, mas eles não estavam entendendo era nada. O problema das pessoas que têm muito conhecimento bíblico, mas pouca prática, vivem, é o contrário do que elas aprendem. Na verdade, elas se tornam um testemunho negativo de Deus. Diz o 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitais. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Quer dizer, se aquela pessoa tinha um bom nome, se ela era uma pessoa, né, destacada dos outros, então ela recebia com honras, porque era aquela pessoa, era o fulano de tal. Mas Jesus, que estava ali cumprindo a palavra de Deus, e os milagres, tudo que estava acontecendo, estava testificando a respeito deles, eles não aceitavam Jesus. Aí, para terminar, diz: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? O mesmo ocorre hoje. Você tem a Bíblia em casa, mas você não medita. Você tem a palavra de Deus, tem conhecimento bíblico, mas não pratica. Então, se torna uma pessoa religiosa. A religiosidade fez o que fez com Jesus e não agrada a Deus. A fé, sim. Se há alguma coisa que agrada a Deus, é a fé. Por isso, a sua maior preocupação tem que ser essa. Como que eu faço para agradar ainda mais o meu Senhor? Servindo a Ele e obedecendo a sua palavra. Bom, hoje está aqui, se você puder, vai lá nos comentários da Bíblia, você que tem a Bíblia do Bispo, medita naqueles comentários, vai fazer com que Deus ainda fale mais com você, tá bom? Deus abençoe e ilumine você.